1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 10. E diz assim a palavra predestinada de sabedoria: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento sobre esta palavra. Oremos ao Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo. E a gente hoje entende mais do que nunca a necessidade de construir a nossa casa, que é a nossa vida, sobre um alicerce sólido. Porque essa é a única maneira da casa não cair, de não sobrevir ruínas. Essa é a única forma de nós enfrentarmos as lutas da vida, os vendavais, as tempestades, os problemas, as aflições, e não sermos vencidos por ela. O Brasil e o mundo estão comentando desde ontem aqueles 3 prédios que, sem motivo, sem razão, desabaram no Rio de Janeiro. E aquela imagem de um prédio imponente de 22 andares, que está ali de pé no centro de uma grande metrópole, e ninguém em sã consciência imaginaria que do nada ele viria abaixo. E esse é o exemplo do que acontece com a vida de quem constrói a sua casa sobre areia, de quem está construindo a sua vida espiritual sobre um alicerce que não tem fundamento. Nem alicerce é. De repente parece que está tudo bem, e aí a casa cai e é grande a ruína. Os sofrimentos são grandes, os prejuízos são incalculáveis, as dores são terríveis, as perdas são irreparáveis. Então é essa imagem que eu tenho visto na minha mente desde ontem. Às vezes a pessoa está se enganando a si mesmo, ela está brincando com as coisas de Deus, ela não está levando a sério Deus, e parece que está tudo bem. Ela se sente segura, ela se sente protegida, mas de repente, quando ninguém mais imagina, quando ela nunca imagina que possa acontecer, a sua vida inteira desmorona, a sua casa cai. E foi o Senhor mesmo que disse: é grande a sua ruína. Oh Jesus amado, Jesus querido, e que nessa noite, meu Deus, nós possamos ouvir um pouco mais a Tua voz, nós possamos aprender um pouquinho mais da Tua palavra, um pouquinho mais da Tua verdade, que possamos ser ensinados pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos revela a verdade sagrada, que é quem nos ensina as coisas profundas dos céus. Usa-me, Senhor, como Teu servo, como Teu pastor, e dá-me a capacidade e a condição de proclamar a Tua palavra nessa noite, e que tudo que for proclamado aqui seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a edificação da casa, da vida de cada uma das pessoas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. E eu te peço isso em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem e recebem esta palavra, que digam amém e amém. Diga graças a Deus.
Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, quando você aprende a ouvir a voz de Deus, você conhece Deus como Deus verdadeiramente quer ser conhecido. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa. Você passa também a conhecer qual é a tua posição espiritual neste mundo. Você sabe que a maioria do povo evangélico não sabe qual é a posição espiritual? Você passa a compreender as verdades divinas, os mistérios revelados de Deus, e como consequência disso, você nunca mais será enganado pelas mentiras do diabo. Nunca mais. Nunca mais você será enganado. Então, é exatamente porque quase ninguém sabe como ouvir a voz de Deus, e quando eu digo quase ninguém sabe, eu me refiro às pessoas que estão lá fora, as pessoas que não ouvem o Evangelho da graça de Deus, as pessoas que não são ensinadas a conhecer todo o desígnio de Deus. É exatamente porque elas não sabem como ouvir a voz de Deus, que poucas pessoas neste mundo compreendem os mistérios revelados de Deus, compreendem as verdades divinas. As pessoas lá fora, elas conhecem o demônio, o diabo, o óleo na cabeça, elas conhecem o inferno, elas conhecem o jejum, a unha que não pode pintar, o cabelo que não pode cortar, a praia que a pessoa não pode ir, conhece tudo isso, mas não conhecem as verdades de Deus, não conhecem mesmo. Por quê? Porque só se pode conhecer as verdades de Deus se a pessoa primeiramente conhecer todo o desígnio de Deus. E por isso Paulo levava isso tão a sério. Tão a sério, que quando você abre a tua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, quando o maior dos apóstolos está se despedindo de uma igreja onde ele passou 3 anos, a igreja de Éfeso, ele diz no capítulo 20, versículo 26 e 27, portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Então o apóstolo Paulo, o que ele fazia? Ele anunciava todo o desígnio de Deus. Olha, você acha que é qualquer pastor que pode anunciar todo o desígnio de Deus? Você acha que é qualquer igreja que anuncia todo o desígnio de Deus? Claro, é evidente que não. Irmãos, só pode anunciar todo o desígnio de Deus quem tem a revelação de Deus. Porque a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, não é um livro comum, não é um livro que possa ser compreendido mediante a capacidade humana, mediante a sabedoria do homem, mediante a capacidade intelectual, porque se fosse assim, os juízes entenderiam, os advogados entenderiam, os jornalistas entenderiam, os grandes cientistas do planeta entenderiam, os médicos entenderiam, só que não é assim. Não é assim. A Bíblia só pode ser compreendida mediante revelação de Deus. Ou Deus revela, ou você vai ler 500 milhões de vezes e não vai entender nada. Absolutamente nada. Você quer ver só? Abra em Mateus, capítulo 11. Olha como é assim. Mateus, capítulo 11, versículo 25 em diante. Encontraram? Então lá vai. Vou ler, hein? Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Quem são esses sábios e instruídos? O Senhor diz, graças te dou, porque o Senhor ocultou deles essas coisas. Os sábios e instruídos, que Jesus se refere aqui, são exatamente aqueles
que acham que é possível conhecer a verdade de Deus, que é possível compreender a Bíblia mediante a capacidade humana, mediante a capacidade intelectual, mediante um curso de teologia feito numa faculdade. Esses são os sábios instruídos, que acham que conhecem tudo, e você só vê que eles, cada dia que abre a boca, eles só falam bobagem. Jesus disse, olha, graças te dou, porque o Senhor ocultou a eles, mas as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Os eleitos. Aqueles que Deus predestinou para a salvação, os filhos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quer dizer que, se não for Deus revelando, não tem jeito, irmão. Não tem jeito, não tem maneira. Tem que ser mediante revelação de Deus. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Ok? O apóstolo Paulo diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu passei quase que 35 anos da minha vida ouvindo pastores, padres, ler esse versículo aqui dizendo, está vendo? Olha, tem coisas que nós só vamos tomar conhecimento na eternidade. Quando se procurava entender a Trindade, eles diziam, não, isso aí é um mistério de Deus, nós só vamos entender na vida eterna. Lá é que Deus vai fazer a gente entender o que é uma Trindade. E sempre usavam esse versículo aqui. Sempre usava esse versículo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Fora aqueles que dizem assim, olha, Deus tem muito mais coisa para dar para você do que já te deu. É só você aguardar. Você está sendo abençoado por Deus, você não faz ideia de como Deus vai te abençoar muito mais lá na frente. E usava esse versículo aqui. Aí alguém pode dizer assim, pastor Carlos, se baseando neste versículo, como é que eu vou poder aprender todo o desígnio de Deus? Como é que eu vou poder conhecer toda a verdade de Deus, se é o próprio Deus que está dizendo aqui, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Ora, pastor, está muito claro, está muito óbvio. Se nem olhos viram, se nem ouvidos ouviram, se jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, então é impossível se compreender Deus. É impossível que alguém possa conhecer a verdade sagrada. Isso é um pensamento lógico, mas nem tudo de Deus é lógico. Calma. É assim que pensa as pessoas que não têm a revelação de Deus. Por favor, baixe os olhos um pouquinho e leia o versículo seguinte. Leia o versículo 10, que você vai compreender melhor. Paulo diz, mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo diz, mas Deus já nos revelou, nolo revelou pelo Espírito. Quer dizer, uma pessoa só pode compreender Deus, ela só pode se transformar pela renovação da sua mente, se Deus, na sua manifestação de Espírito Santo, lhe revelar as coisas profundas dos céus. Esse ponto aqui é fundamental.
por capacidade humana, ninguém pode conhecer as verdades eternas de Deus. Você pode ser o homem ou a mulher mais inteligente da face da terra. Um alto QI, o mais alto QI, já aferido pela ciência. Mas se Deus não revelar, você não vai entender os mistérios de Deus. Você não vai compreender as verdades sagradas. E aí eu chamo mais uma vez a atenção de cada um de vocês para a importância de uma igreja como esta aqui, a Cristo é Vida. Você não faz ideia, talvez, da importância que seja uma igreja como essa. Porque o nosso ministério, ele prega as coisas que Deus nos revelou pelo Espírito. Ou seja, todo o desígnio de Deus, aquelas verdades que há 2000 anos atrás, esse homem aqui pregou, Paulo, o Evangelho, que o Cristo ressuscitado apareceu a ele e o revelou para a igreja, é exatamente o que essa igreja aqui prega. É para dar um glória a Deus mesmo. É exatamente isso. Nós pregamos aquilo que Deus nos revelou pelo Espírito. Então, é impossível alguém ter a sua mente renovada, é impossível alguém ouvir a voz de Deus, é impossível alguém compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a não ser se a pessoa ouvir a pregação de todo o desígnio de Deus. Não tem outro jeito. Se a pessoa fica o tempo inteiro ouvindo só dos milagres que Jesus realizou, só das maravilhas que Deus fez, se ela passa o tempo inteiro em uma igreja só ouvindo o pastor contar história, porque o que falta muito nos dias de hoje são pregadores. Contador de história tem aos montes. Todos os anos as faculdades de teologia despejam centenas e centenas dele, contadores de história. Pregadores, coisa muito rara nos dias de hoje. Porque uma coisa é pregar, outra coisa é contar história. Então quem vive de ouvir histórias, nunca vai poder compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? No versículo 12, Paulo continua: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você está percebendo? É o Espírito Santo que faz você conhecer aquilo que Deus deu a você gratuitamente. Por exemplo, a tua salvação eterna. Isso é uma coisa que Deus te deu gratuitamente. Você não teve nenhuma participação nesse processo de salvação. Você estava morto em delitos e pecado, como eu também. E Deus veio de lá e nos deu vida outra vez. Olha, a maioria do povo de Deus aí fora não conhece isso. Acha que tem que pagar um preço pela salvação. Tem gente que diz, não, eu sou salvo. Mas só eu sei o preço que eu paguei pela minha salvação. Preço que você pagou pela sua salvação. Não, eu sou salvo, mas só eu sei o preço que eu continuo pagando para não perder a salvação. Porque não conhece isso aqui. Então, é o Espírito Santo que faz com que você conheça todos esses mistérios de Deus. Se o Espírito Santo não fizer isso, não vai conhecer nada, querido. Nada, absolutamente nada. Olha, no versículo 14, ele diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quem é o homem natural?
É o homem que não é salvo. É o homem que não tem o Espírito. É o homem que tenta entender as coisas espirituais através da lógica, através da sua capacidade intelectual, através da sua inteligência. E aí, eles não conseguem discernir as coisas do Espírito e começam a achar que elas são loucura. Aqui. Você quer ver uma coisa? O homem natural acha loucura a predestinação. Tanto acha loucura que diz que é heresia. Mas acha normal dizer que o homem manda em Deus, que Deus tem que se sujeitar ao homem, e por isso todos eles aceitam o livre-arbítrio. Católico crê no livre-arbítrio, espírita crê no livre-arbítrio, mormons creem no livre-arbítrio, evangélicos creem no livre-arbítrio, todos creem no livre-arbítrio. Você não acha estranho uma coisa que todo mundo concorda? Até os ímpios. Agora o cristão não. O cristão disse, não, isso é uma loucura. O que o Espírito já fez eu discernir é que o homem está morto em delitos e pecados, e Deus lhe deu vida outra vez. Diga graças a Deus por isso. Então, o homem natural, ele acha normal dizer que tudo que acontece nesse mundo é provocado pelo diabo. É o diabo que está por trás, é o diabo que fez. Ele não aceita que as coisas que acontecem de ruim nesse mundo, as coisas terríveis que as pessoas praticam nesse mundo, é consequência do pecado. Não que o diabo esteja dentro dela, fazendo a pessoa beber, fumar, se prostituir. Eles acham que é o diabo que está fazendo, está acontecendo, e apresentam um Deus que fica impotente diante da ação do diabo. Para eles é loucura dizer que não é o diabo. Então você tem que aprender a ouvir a voz de Deus, para que você não fique confundido, para que você não seja nunca mais manipulado por homens perversos e maus. Eu no passado, eu tinha medo de ser possuído pelos demônios. Mas tinha mesmo, morria de medo. Porque disseram para mim, me ensinaram o quê? Olha, você se libertou numa corrente de 12 semanas, mas se você der uma bobeira, o demônio volta e traz mais 7, piores do que ele, e habitam no teu corpo de novo. Quem é que vive em paz diante de uma ameaça dessa? Se der uma bobeira, aí se você um dia levanta a voz para a tua mulher, você diz, ai Jesus, será que foi hoje que ele voltou? Se você faz qualquer bobagem, você já fica achando que o demônio voltou com mais 7. Eu passei quase 15 anos da minha vida espiritual com um verdadeiro pavor disso aqui, ó. Até que veio a revelação da graça de Deus, e eu aprendi, porque o Espírito Santo me ensinou a ouvir a voz de Deus. Amém? O que eu ouvi? Vou te mostrar. 1 de João, capítulo 5, versículo 18. Eu não esqueço nunca disso aqui. Esta voz falou fundo na minha alma, profundamente ao meu coração. Deus disse assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então, quando eu ouvi essa voz aqui dizendo, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe pode mais tocar, olha, a partir desse dia, acabou todo medo. Acabou todo medo, todo. Por isso que é importante que você ouça a voz de Deus. Porque às vezes, você vê uma pessoa presa numa prisão de grades invisíveis. Não pense que prisão é só essa da polícia, dos presídios, das cadeias, das delegacias. Não. Tem pessoas que vivem dentro de uma prisão. Só que as grades dessas prisões são grades invisíveis.
É aquela pessoa que vive escrava das angústias, escrava do medo, escrava da depressão, escrava da inveja, escrava do olho grande. Aquela pessoa que vive uma vida cheia de insegurança, cheia de pavor, ela é insegura, ela não tem firmeza, ela não enfrenta as lutas da vida. Então, uma pessoa que vive assim, prisioneira de uma prisão de grades invisíveis, ela precisa ouvir a voz de Deus, a voz do Deus que liberta. Quer ouvir a voz do Deus que liberta? Volta aí, Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Paulo diz à igreja: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Libertou ou vai libertar? Libertou. Libertou na cruz ou vai libertar nessas seitas picaretas que ficam conclamando as pessoas a fazerem corrente de 8, de 7, de 12 semanas? Não, ele nos libertou na cruz. Até a cruz era o império das trevas. Demônio entrava, demônio saía, demônio voltava com mais 7. Da cruz para cá é o reino do Filho do seu amor. Amém? Então nós estávamos aqui, império das trevas. Jesus veio, fez a obra completa, expulsou o príncipe desse mundo, colocou os demônios de algemas eternas e nos transportou. Ele não apenas libertou, não, ele libertou e levou para outro lugar, para o reino do Filho do seu amor. Há a possibilidade de uma pessoa que está no reino do Filho do seu amor, por algum motivo, voltar para o império das trevas? Hã? Não. Até porque o império das trevas acabou. Acabou. Então você tem que ouvir a voz do libertador. Quem sabe alguém aqui nessa noite que está enfrentando lutas na vida, talvez uma perseguição no trabalho, na família, talvez alguém que foi vítima de uma calúnia, vítima de uma injustiça, talvez alguém enfrentando problemas financeiros, um problema no casamento, uma crise no casamento. Olha, você não pode ser vencido por essas coisas. Agora, para você não ser vencido por essas coisas, você tem que ouvir a voz do Deus que consola, a voz do Consolador. Amém? Quer ouvir? Querem ouvir? Isaías, Isaías capítulo 49. Vamos ouvir. Versículo 15. Deus diz assim, está falando com você, está falando comigo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Bom, pode e não pode. A gente vê tanta mulher aí que de mãe só tem o nome, né? Que jogam filhos na lixeira, que matam o filho recém-nascido, que praticam abortos, né? Então pode. Por isso que Deus diz: mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Aleluia. Deus está dizendo: olha, eu não me esqueço de você nunca. Está enfrentando lutas, Deus não está esquecido não, Deus está vendo tudo. Você pensa que Deus esqueceu você, que Deus te deixou entregue à tua própria sorte? Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Volte no capítulo 43, versículo 2. Essa é a voz do Deus Consolador, o Deus que consola o seu povo. E tem hora que a gente precisa de consolo.
Tem hora que a gente precisa ouvir uma voz que nos console. Olha só, Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso aqui é muito interessante, porque, olha, eu quero que você saiba disso, irmão. Deus nunca prometeu aqui na Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, que nós nunca enfrentaríamos problemas na vida. Você não vê em nenhum momento Deus prometer isso. Mas Deus promete que quando os problemas da vida surgirem, eles não nos vencerão, eles não vão nos causar danos, nós vamos prevalecer sobre todos eles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então não se iluda. A vida, irmãos, nesse mundo de pecado, é cheia de lutas. Os problemas estão aí no dia a dia da vida. Mas eu quero dizer para você que seja qual for o problema que surgir, seja qual for o inimigo que se levantar contra você, Deus é contigo em nome de Jesus. Ele não te desampara nunca. Ele sempre vai levar você a vencer todas as tuas lutas. Amém? É promessa dele. É promessa, leia de novo. Quando passarem pelas águas, essas águas, esses rios, esse fogo, tudo isso simboliza os problemas, as lutas. Tem hora que você passa por águas terríveis, perigosas. Mas Deus está dizendo, quando você passar pelas águas, eu serei contigo. Eu estou contigo. Nenhum mal aquelas águas vão te causar. Quando você passar pelos rios, rios caudalosos, de correntezas fortes, que são os problemas que também, muitas das vezes, atingem a nossa vida. Deus disse, olha, você não vai se afogar. Aquele problema não vai te vencer. Quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, nem a chama vai arder em você, porque eu sou contigo. Aleluia. Porque eu diga para o irmão do lado, Deus é contigo, meu irmão. Aleluia. Então, quando você ouve uma pessoa dizendo assim, depois que eu aceitei Jesus, a minha vida mudou, eu nunca mais tive problema, agora a minha vida é somente um mar de rosa. Ou então assim, não, depois que eu fui para a denominação A, B ou C, a minha vida se transformou, eu agora fiquei rico, milionário, tenho 3 automóveis, ano que vem vou ter 6, nunca mais tive problema na minha casa, nunca mais tive problema no meu casamento, a vida se transformou em um verdadeiro paraíso. É mentira. É mentira. Esta é a voz da mentira. Essa é a voz do diabo. Essa voz faz parte das muitas vozes que Paulo disse que há neste mundo. Porque não é isso que está na Bíblia. Você pode ter a vida espiritual mais perfeita do mundo. Você vai enfrentar problemas na vida. Jesus deixou isso bem claro. Ele disse, no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele disse, mas não tema, porque eu venci o mundo. Você vai vencer também. Mas que você vai ter aflições, vai ter aflições. Quem é que não tem aflições na vida? Me diga. Quem aqui nunca passou por aflições? Eu já passei e continuo passando. Não tem como fugir disso, querido. Enquanto viver nesse mundo aqui, as aflições vão nos atingir, só não vão nos vencer. Nós vamos vencê-las em nome de Jesus Cristo. É problema com filho, é de repente uma rusga que surge no casamento, é uma crise financeira, é uma doença, né? São as coisas que a gente conhece muito bem, tá? Mas ele diz, eu sou contigo. Diga graças a Deus. Diga louvado seja
o nome de Jesus. Outra coisa que eu tenho visto ao longo do meu ministério é que há muitas pessoas que, apesar de estarem congregando dentro de uma igreja, elas continuam escravas do passado. Porque todos nós tivemos um passado tenebroso. Todos nós, sem exceção. Mas o que acontece? Por exemplo, alguns anos atrás eu atendi um homem e ele disse para mim assim, no gabinete pastoral, ele disse: pastor Carlos, olha, eu creio em Jesus, eu acredito na Bíblia, eu acredito na palavra de Deus, mas pastor, eu não tenho paz. Eu não consigo imaginar que Deus vai se manifestar sempre em meu favor, porque eu estou sempre me lembrando do que eu fiz no meu passado. Pastor Carlos Magno, eu matei, eu roubei, eu fui um homem mau, eu fui um homem perverso, e eu não consigo esquecer disso. Todas as vezes que eu penso em querer algo mais de Deus, o meu passado vem na minha mente e me acusa. Eu digo: não, o senhor está escravo do seu passado. O senhor precisa se libertar disso aí. Como é que se liberta? Ele perguntou. Eu digo: você ouvindo a voz do Deus que perdoa, a voz do perdoador. Porque se você viver escravizado ao teu passado, realmente, você nunca vai ter paz na tua vida. Agora, só tem um jeito para se libertar do passado: ouvindo a voz do perdoador. Vamos ouvir? Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 8 em diante. Ok? E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aleluia. Versículo 12. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, creia, por favor, nisso aqui, ó. Todo o teu passado pecaminoso, todo o teu passado tenebroso, Deus jogou no mar do esquecimento. E como eu costumo sempre dizer, colocou lá uma placa: proibido pescar. Não pode pescar passado. Não pode ficar pescando o passado de ninguém. Acabou, Deus, dos teus pecados não me lembrarei mais. Tem pastor que adora ficar jogando na cara das pessoas o seu passado. Ó, lembra como é que você era. Ó, não esqueça. Ó, nem Deus faz isso. Tem esposas que os seus maridos cometeram erros, né? No passado, passam-se os anos, e está lá a esposa sempre jogando na cara do marido o passado dele. Você pensa que eu esqueci? Já faz 20 anos, mas não sai daqui da minha cabeça. Na hora que tem um probleminha qualquer, joga na cara, joga na cara, joga na cara. Sabe por quê? Porque uma esposa que faz isso nunca perdoou o marido. Porque quem perdoa, esquece. Como Deus, ó.
dos teus pecados não me lembrarei mais. Deus não fica jogando na cara. Então, por favor, lembre-se disso aqui. O apóstolo Paulo é um exemplo muito bom. Paulo teve um passado terrível. Era um homem mau, um homem perverso, um perseguidor implacável da igreja. Consentiu na morte de Estevão. Quando Estevão foi morto a pedrada, Paulo estava presente. Ele tinha autoridade para impedir. Ele fez assim, ó, pode apedrejar, pode matar. Quando jogavam os cristãos na arena para serem mortos pelas feras, pelos leões, Paulo dava o seu voto, isso mesmo, mata, solta os leões, deixa devorar essa turma aí. Então quer dizer que o passado desse cara aqui foi muito pior do que o passado de todos nós aqui reunidos. Se pegar o nosso passado, de todos nós, o de Paulo foi muito pior, mas muito pior mesmo. Mas quando esse homem ouviu a voz do Deus perdoador, olha, ele se libertou de tudo. Ele se libertou do seu passado negro. Ele não ficou escravo de um passado. Sabe o que ele disse a Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13. Só uma pessoa que se libertou do passado pode dizer isso aqui. Ele diz para Timóteo: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Então, irmãos, eu quero que você perceba quanta coisa boa, quanta coisa maravilhosa ouvir a voz de Deus traz para a nossa vida. Você está percebendo isso? Quanta coisa boa ouvir a voz de Deus traz para a nossa vida. Agora, tem que ouvir e crer. Tem que ouvir e obedecer. Tem que ouvir e confiar. Não é só ouvir. É ouvir e crer. É ouvir e obedecer. É ouvir e confiar em Deus. Amém? Senão não adianta nada. Absolutamente nada. Eu quero fechar a minha homilia dessa noite com um exemplo que está lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 22, porque eu acho um dos exemplos mais emocionantes de tantos outros que tem aqui. Como é que um homem chega ao extremo ao ouvir a voz de Deus? E quem é de Deus tem que ser assim. Encontraram? Gênesis capítulo 22, versículo 21. Nós estamos falando do nosso pai na fé, Abraão. Exemplo espetacular de um homem que ouvia a voz de Deus. Mas não só ouvia, ele ouvia e cria. Ele ouvia e obedecia. Ele ouvia e confiava. Então diz assim: depois dessas coisas, quer dizer, depois de uma vida longa de comunhão com Deus, depois de tantas provas, depois de tantas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão! E este lhe respondeu: eis-me aqui. Olha, saiba disso. Você pode ter 50 anos de vida com Deus. Enquanto você estiver vivo, de vez em quando Deus vai colocar você à prova. De vez em quando Deus me coloca à prova, sabe? E que bom que é assim, porque isso evita o comodismo, isso evita da gente se acomodar, da gente ficar atrofiado. Assim como o corpo se sente bem quando você o exercita, né? O exercício faz muito bem. Oi? 22, 1. Eu falei 21? Foi?
Não, 22, 1. Quando você se exercita, o teu corpo sente bem. Quando você não exercita, fica atrofiado, sente dor aqui, sente dor acolá. Dá uma caminhadinha daqui ali, sobe uma escada. Né? Quando você exercita, você tira de letra. O espírito é a mesma coisa. Quanto mais Deus nos prova, mais a gente se sente bem na vida espiritual, mais a gente se sente confiante em Deus, mais a gente se sente firme em Deus. Então veja o que aconteceu com esse homem. Ele ouviu Deus dizendo: Abraão, ele disse: eis-me aqui. Estava sempre pronto, eis-me aqui. Tem gente que se ouvir Deus falar, fulano, se esconde embaixo do banco da igreja. Corre para dentro do banheiro, vai beber água. Ai, meu Deus, o que será que Deus quer comigo? Eis-me aqui. E Deus disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. E como esse homem devia amar Isaque, hein? O filho da sua velhice. O filho que Deus miraculosamente lhe concedeu, porque ele era um homem idoso, a sua mulher idosa, e além de idosa, estéril. Era absolutamente impossível que eles pudessem ter uma criança. Então Deus, de uma forma miraculosa, faz nascer Isaque. Dá para você imaginar o amor que Abraão devia sentir por esse filho? Pense aí. Você que tem filhos, e ele só tinha um, o filho da velhice. E nessa época aqui, Isaque devia ter por volta dos 14 para 15 anos de idade. Você já estava numa idade que, poxa, 15 anos de convivência, né? Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha, quando Deus falou, pega teu filho, vai à terra de Moriá, e lá eu vou te mostrar um monte, e sobre o monte que eu te mostrar, você vai oferecê-lo para mim em holocausto. Abraão entendeu exatamente o que é que Deus estava dizendo. As ofertas de holocaustos que esse homem fazia constantemente eram ofertas feitas com animais. Pegava-se um animal, preparava-se um altar, armava-se uma fogueira, sangrava o animal, derramava o sangue na terra, todo sangue, depois amarrava o animal na fogueira, tocava fogo, até o animal se transformar em cinzas. Eram as chamadas ofertas de holocaustos para Deus. E agora Deus está dizendo: eu não quero mais ovelha, eu não quero mais carneiros, eu não quero mais bois, eu quero o teu filho. O teu único filho, esse que você morre de amor por ele, esse que você ama de paixão. Aí Abraão disse: Senhor, a coisa não é bem assim. O senhor está querendo brincar com a minha cara? O senhor me deu um filho, eu já velho, minha mulher estéril, o senhor mesmo que insistiu, disse que eu ia ser pai, e agora o senhor vem e quer que eu mate o meu filho e queime? O senhor deve estar, não, isso não é Deus, deve ser o capeta que está falando. Deve ser o demônio. Claro que ele não falou isso. Estou fazendo aqui uma brincadeira. Mas não é assim que muita gente faz? Quando Deus exige uma coisinha a mais, não, porque não é bem assim. Tá, você ouviu Deus falando? Não, eu vou orar. Eu vou orar para ver se é mesmo assim. Né? E depois diz que crê em Deus. Vamos ver como é que esse homem fez. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão 1h da tarde. Porque Abraão era muito preguiçoso, sabe? O negócio de acordar cedo não era com ele.
Não, servir a Deus, mas também cedo é demais. Eu acordar cedo para servir a Deus. Não, eu vou servir, mas somente na hora do culto, quando eu for para a igreja. Porque aí eu junto uma coisa com a outra e fica confortável. É assim que muita gente faz? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Olha, quem serve, serve cedo. Quem serve, levanta-se cedo. Viu? De madrugada. E tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ele foi para onde? Para o lugar que Deus lhe havia indicado. E quantas vezes Deus indica para você estar aqui na igreja e você não vem? Quantas vezes você ouve Deus dizer, vai terça-feira à noite, vai quinta-feira à noite, vai domingo de manhã, vai domingo à noite, e você diz, não, hoje eu estou cansado. Abraão podia ter dito, Senhor, pera lá, por que tem que ser na terra de Moriá? Por que não aqui? Por que eu vou ter que viajar 3 dias num jumento, se pode ser aqui onde eu moro? Qual a diferença? Ele podia ter questionado, né? Mas quem crê, obedece, não questiona. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Você sabe o que eu acho interessante nisso aqui? Deus deu a ordem e mandou que ele fosse fazer isso na terra de Moriá. Ele passou 3 dias viajando, 72 horas. É muito curioso isso aqui. Sabe por quê? Ele teve 72 horas para pensar, refletir e, quem sabe, desistir. São 3 dias, imagina. Podia pensar, será que foi Deus mesmo? Não, mas Deus ia pedir meu filho. Será que Deus ia me causar uma dor tão grande como essa que eu já estou sentindo aqui dentro? Né? Então Deus está mostrando aqui que quando a gente crê, pode passar uma eternidade, a gente continua crendo. A gente não volta atrás, a gente não desiste, a gente não retrocede. Aí avistou o lugar de longe, aí disse a seus servos, olha, espere aqui com o jumento, que eu e o rapaz, eu e Isaque, vamos até lá, e depois de adorar a Deus, voltaremos para junto de vocês. Por que Abraão não permitiu que os seus servos fossem com ele até lá no alto do Monte Moriá? Sabe por quê? Porque tem coisas, irmãos, que não dá para compartilhar com qualquer pessoa. Tem coisas que você não pode compartilhar com a tua família, com teu marido, com a tua esposa, com o teu filho. É entre você e Deus. Porque tem coisas que às vezes a pessoa, mesmo convertida, talvez não esteja preparada para aquilo. E se não tiver convertido, pior ainda. Eu não sei se esse servo de Abraão era convertido. Provavelmente sim. Mas Abraão foi sábio. Abraão disse, Deus falou, foi comigo. Se eu disser isso para eles, esses caras não vão aceitar. Eles vão dizer que eu estou lelé da cuca. Não, Abraão está ficando pirado, é a idade, é a idade. Como é que Deus vai fazer uma coisa dessa? Como é que Deus vai pedir um filho? Isso não pode ser Deus. Quantas vezes eu ouço pessoas dizer, está vendo que Deus não quer isso? Está vendo que Deus não quer aquilo? Porque aquilo não é conveniente para ela. Sabe? Não é conveniente, ela começa a questionar que Deus não quer. Ele disse, não. Eles vão me amarrar e me levar de volta. Vão me botar numa camisa de força. E vão dizer, o velho Abraão endoidou.
O diabo está falando bobagem para ele, dizendo que é Deus. Ele disse: vocês ficam aqui. Os servos ficaram. Ele disse: nós vamos só adorar. Vamos fazer uma adoração a Deus e a gente volta. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. O que é que você lembra disso aí? Tomou Abraão a lenha do holocausto, a madeira, e colocou sobre Isaque, seu filho. Isso é uma figura de quem? Jesus. O pai colocando a cruz sobre os ombros do filho. Isso apontava para o Calvário. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão disse: diga, meu filho, escuta uma coisa. Está aqui o fogo, está aqui a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Olha como ele sabia que os holocaustos eram feitos com animais. O Senhor disse que Deus pediu um holocausto, tem fogo, tem lenha, tem o cutelo para matar o bicho, mas cadê o animal? Cadê o animal? Olha a situação que Abraão ficou. Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Imagina o coração desse homem. Não, meu filho, fica tranquilo, Deus vai prover, não esquenta a cabeça com isso. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e o deitou no altar em cima da lenha. Eu fico sempre imaginando, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino, pela resposta anterior: cadê o cordeiro? Deus proverá. Que Abraão deve ter dito: Isaque, chega aqui, deita aqui, deixa eu testar se essa lenha aguenta o peso. Faz de conta que é você, faz uma brincadeirinha. Eu imagino que ele tenha feito isso. E amarrou o filho, pegou o punhal e disse: eu amo muito meu filho, mas Deus pediu e eu obedeço. Aqui, ó. Quando Isaque... Não. Cadê? Versículo 10. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. O cutelo era um punhal desse tamanho. Nos antigos matadouros, quando se matava o boi, hoje se matam de uma maneira mais moderna, né? Mas antigamente era assim: botava o boi num corredor bem estreito, que ele não podia se mover. Aí o cara vinha por cima com um punhal e dava aqui, ó, bem na medula do boi. O boi já caía de quatro ali, morto. Sangrava, se debatia até morrer. Então, quando ele estendeu a mão, pegou o cutelo para imolar o filho, matar o filho e deixar o sangue escorrer todo para depois acender o fogo, do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora sei que tu temes a Deus, pois você chegou ao extremo. Você não me negou o teu único filho. Quantas coisas você tem negado para Deus, hein? Tem negado servi-lo, tem negado vir aos cultos, tem negado o dízimo, tem negado a oferta, tem negado participar do louvor, tem negado evangelizar. O que você tem negado para Deus? Quantas coisas Deus tem pedido a você e que você tem negado? Pense nisso.
Agora sei que me temes, porque não me negaste o filho, teu único filho. Deus foi logo no extremo. Porque tem gente que nega coisas tão ínfimas para Deus, né? Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres dos arbustos. Agora Deus colocou lá um carneirinho já amarrado, para não ter trabalho de correr atrás. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Tudo isso Deus faz quando nós obedecemos a sua voz. Você tem obedecido a voz de Deus? Você tem obedecido? Tem mesmo? Você tem dado o melhor para Deus? Você tem sido um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai? Você tem sido honesto nos teus negócios? Você tem obedecido a Deus? Eu posso dizer para você que tenho. Eu tenho. Não é que eu seja perfeito, que perfeito ninguém é, sabe? Mas tem um limite que a gente não pode baixar daquilo. Tem que ser dali para cima, sabe? Tem gente que quer ir lá para baixo, né? E eu acho maravilhoso quando Deus exige da gente sacrifícios. Não sacrifícios da lei, mas sacrifícios de obediência, sacrifícios de ofertas, sacrifícios de estar na igreja todos os cultos. Você é um comerciante, você é um empresário, você é dono do teu negócio, você é que manda. Não é admissível você faltar cultos, porque você é que manda. Se você disser, terça-feira, 5 horas, parou. Parou mesmo, você é o dono. Quinta-feira, 5 horas da tarde, parou. Seja que negócio for o teu. Porque às vezes a pessoa trabalha e não tem essa prerrogativa. Ela não pode fazer isso. Se fizer, perde o emprego. O cara logo ameaça, não quer assunto, não quer acordo. Muito embora eu creia que a pessoa que é de Deus, ela tem que botar a cara a tapa. Ela tem logo que dizer quem ela é. Chegar no seu emprego e dizer o negócio seguinte: eu sou cristão, eu levo Deus a sério, e terça-feira, quinta-feira, não conte comigo depois das 5 da tarde, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vejo as pessoas fazerem isso. Eu vejo as pessoas se acomodando, mas é a necessidade do meu emprego, e não sei o quê, e pererê, e parará. Obedecer a voz de Deus. Obedeceste a minha voz.
olha, se você quiser que eu compense amanhã, eu compenso. Mas terça-feira eu tenho que estar na igreja. Se você quiser que sexta-feira eu trabalhe até mais tarde para compensar a quinta-feira, que você queria que eu ficasse até às 7, 8 e eu saísse 5h30. Se você quiser eu compenso. Agora, quinta-feira eu tenho que ir para o meu culto. Eu nunca faltei um culto meu, quando eu era membro e não conhecia a graça, para fazer hora extra. Você sabe o que é que eu fazia? Às vezes havia necessidade, tinha que fazer, senão não estaria pronto o serviço no outro dia. Eu dizia, olha, eu quero uma autorização para eu levar o trabalho e fazer em casa. E eu levava para casa e fazia em casa. Mas que eu ia para o culto, eu ia para o culto. Então falta isso. Falta as pessoas serem mais destemidas aqui, ó. Deveras te abençoarei. Vou multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia na praia do mar. A tua descendência, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, vão possuir a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? É obediência. Chova ou faça sol, dê no que der, é para obedecer. Amém? Domingo de manhã a gente fala mais. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Deus de Abraão falou com a sua igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Deus Todo-Poderoso.